Eu saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor, meus queridos seguidores, que este vídeo os encontre com paz, com saúde e com tranquilidade em vossas vidas. Nós vamos comentar hoje um assunto de suma importância. Como reagir quando os males desta vida vierem contra nós? Eu estou aqui usando hoje a Bíblia Sagrada, a Bíblia de estudo pentecostal, ou melhor, de aplicação pessoal cronológica. Ótima, uma Bíblia excelente, lançada pela CPAD. Também um comentário do livro dos Salmos, volume 1, do grande teólogo João Calvino, e também o primeiro volume dos Tesouros de Davi, de Charles Spurgeon. É uma bênção estes ferramentas materiais que a gente degusta na palavra de Deus. Mas antes de tudo eu quero perguntar a vocês acreditam na Bíblia? Vocês creem que a Bíblia Sagrada ela tem um poder que vai além da nossa imaginação, que vai além da ciência, dos desafios, da física, da tecnologia, de tudo quanto está ao alcance do homem? Vocês acreditam que a Bíblia ela é a solução? Então, na Bíblia Sagrada, nós encontramos soluções para suprir todas as necessidades da nossa vida enquanto vivemos neste mundo. Somos cercados de tantos males invisíveis aos nossos olhos, mas estão patentes nas consequências que nos afetam, e isto é uma realidade. Um dos maiores males que tem feito muitos reféns é a ansiedade. E a Bíblia, ela tem o antídoto, ela tem a solução. Eu vou ler aqui os versículos, no capítulo 4, versículo 6, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vai ser rápido, não vou demorar este vídeo. Ele diz assim, não andeis ociosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí é para a ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, disse o apóstolo Pedro, e ele cuidará de vós. O outro mal é o desânimo. E o profeta Isaías, no capítulo 40, e o versículo 28 a 31, ele diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como a águia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, disse o profeta Isaías para nós. Outro mal terrível é a depressão, que ele tem alcançado muitas pessoas. E a Bíblia tem no livro dos Salmos e em outros. Mas eu quero deixar o livro do Salmo, o Salmo 34 e o verso 19, do 9 a 10, que diz, Senhor, tu conservarás em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é rocha eterna. Aí o profeta Isaías vem e reitera isso aí no capítulo 26 e o versículo 34, quando nós lemos o Salmo 34 e o verso 9 e 10. Então ele diz aqui, Isaías 19 e 20. Isaías diz aqui no capítulo 26, versículo 3 a 4. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Então é um grande antídoto.
Outra coisa que encontramos nos Salmos é um antídoto contra um mal terrível chamado enfermidade. No Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, todo mundo sabe, diz: quando ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí o profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 5, ele diz: pelas suas pisaduras somos sarados. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 14, lá no Novo Testamento, lendo a Bíblia hoje para vocês, ele diz: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, doenças, para que estes orem sobre ele, e ungindo com o óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E ele conclui dizendo: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia tem solução. E quando a morte alcança a nossa família, que muitas vezes é inesperado? Aí o livro de Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 3 a 4, ele diz: e ouvi uma forte voz que dizia do trono: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais do que morte, nem pranto, nem lamento e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que maravilha a palavra de Deus! E quando o medo nos alcança, aí Paulo escrevendo a Timóteo, o jovem apóstolo, ou seja, o jovem pastor, melhor dizendo, no capítulo 1 da sua segunda carta, no versículo 7, ele disse: o Senhor está comigo, não temerei, ou não terei medo, o que pode me fazer o homem? O Salmo 118, versículo 6 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, para que ter medo se o está conosco? E quando a ira, aquela chamada raiva, vem, que a gente quer resolver o problema, aí o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Primeiro escreveu o grande sábio a Eclesiastes, capítulo 7, e versículo 9, ele disse: não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Aí o Paulo escrevendo aos Efésios disse: quando sentirdes iras, não pequeis, e não conservei a vossa ira até o pôr do sol. Então a ira pode vir, em outra versão de irai-vos e não pequei. E quando a gente está assim, e a tristeza vai, bate na porta, e vem lá e começa a trazer tantas coisas. Aí nós vamos para Neemias, o capítulo 8, e o versículo 10, a parte B, que diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí Jesus falando, lá no livro de João, capítulo 15, versículo 11, eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja o quê? Plena, e não tenhais mais tristezas. E quando nós somos tentados a qualquer coisa, quem não é tentado? Nós somos tentados praticamente 24 horas. Aí nós encontramos uma infinidade de medicamentos na Bíblia, para a alma, para o espírito. Paulo escrevendo aos Coríntios, o capítulo 10, versículo 13, ele disse: Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Aí ele ainda completa no Mateus 6:12, quando Jesus diz o seguinte: Senhor, não vos deixai em tentação, mas livra-nos do mal. Então, que Deus continue abençoando você. E ainda que todas essas coisas
vierem te afligir, creia que a palavra de Deus, ela é real e ela é o melhor antídoto para os males que nos afetam nesta vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê vitória em tudo, e que você possa ser vitorioso ou vitoriosa em todas as suas empenhos, campanhas, vamos dizer assim, tarefas que você fizer. E não esqueça de comentar, deixar o seu like e vamos juntos. E até a próxima, se Deus assim nos conceder. Um abraço e fica na paz do Senhor.